Pessoal, resolvi colocar essa aula aqui bônus sobre ferramentas case para que vocês possam ver como que a SysGranRI cobre esse tipo de assunto. Vocês já viram na aula teórica sobre ferramentas case que existem várias classificações, várias formas de você poder categorizar uma ferramenta case. Então, quem tem dúvida, volta lá na aula teórica e veja se compreende o que é uma ferramenta case vertical, o que é uma ferramenta case horizontal, uma ferramenta iCase ou Integrated Case e assim em diante, pessoal. Então vale a pena dar uma olhada nessas classificações, porque isso cai muito em prova. Porém, para a banca SesGranRio, ela costuma cobrar questões um pouco diferentes. Então, por esse motivo, eu resolvi colocar essas questões aqui. São pouquinhas questões sobre ferramentas case, só para a gente avaliar como que isso é cobrado pela banca SesGranRio. Então vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: as ferramentas case auxiliam nas atividades de engenharia de software, desde a análise de requisitos e modelagem até a programação e os testes. Entre as vantagens do uso de ferramentas case, não se aplica a... E aí, existem aqui várias informações. Primeira coisa, pessoal, o que é uma ferramenta case? Então, ferramenta case é uma Computer Aided Software Engineer. E o que significa isso? Significa que é a engenharia de software auxiliada por ferramentas. Então, qualquer ferramenta que possa auxiliar de alguma forma, que possa automatizar de alguma forma a engenharia de software, ela é considerada uma ferramenta case. Então, é muito comum a gente ter ferramentas que vão fazer a modelagem de algumas informações para a gente. Ferramentas que vão modelar o mapeamento objeto relacional, vai fazer o mapeamento relacional de uma entidade de banco de dados, uma representação de banco de dados. São ferramentas case. Ferramentas case que vão gerar, a partir de um modelo de classes, o código respectivo daquelas classes. Também seria um outro tipo de ferramentas case. Então, tenho ferramentas case que vão fazer validação de testes, que vão gerar uma série de testes para que possam auxiliar o nosso trabalho de verificação e validação. Também seriam outros exemplos de ferramenta case. Então, eu posso categorizar as ferramentas case como qualquer ferramenta que possa automatizar o processo de engenharia de software. Para quem quiser ter uma visão mais aprofundada sobre esse assunto, dá uma olhada na aula teórica, porque lá o professor Pedrosa ele fala de uma maneira bem clara sobre todos os tipos de ferramentas case, sobre o que é uma ferramenta case horizontal, vertical, uppercase, lowercase. Então vale a pena dar uma olhadinha lá para entender melhor. Aqui, nosso objetivo é verificar como que a SysGranRI cobra essas questões. Então, ela está dizendo o seguinte, que entre essas vantagens de você poder utilizar uma ferramenta case, qual delas que não se aplica? Então, vamos lá. Qualidade no produto final. Então, pessoal, pensem bem. Se eu tenho uma tarefa que ela era executada de forma manual, e aí essa tarefa ela passou a ser realizada de forma automatizada. Eu vou ter qualidade no produto final? Lógico que eu vou. Por quê? Porque quando eu estou utilizando alguma ferramenta automatizada, a chance de acontecer algum erro ela é muito menor do que se for feito de forma manual. Então eu consigo agregar um pouco de qualidade no meu produto final. Então isso aqui é uma verdade. Isso aqui se aplica para a utilização de ferramentas case. Produtividade e agilidade para a tomada de decisão. Então a mesma coisa. O que é mais rápido? Eu fazer uma tarefa de forma manual ou eu realizar uma tarefa de forma automatizada? Eu pegar uma ferramenta que vai partir do meu modelo de dados e gerar todas as tabelas que vão lá popular o meu banco de dados, ou eu pegar cada uma dessas representações e ver qual que seria a tabela correspondente e criar essa tabela na mão. Então, imagina, pessoal, o código que eu vou ter que ter para cada tabela. Vou ter que ter lá uma DDL de criação de tabela para poder converter isso no meu banco de dados. No caso da ferramenta case, ela já vai fazer isso aqui de forma automatizada. Então, eu tenho sim produtividade e agilidade. Compatibilidade das ferramentas case no mercado. Isso aqui, pessoal, é uma daquelas questões que eu já falei para vocês que a SysGranRI ela gosta de cobrar, que ela exige ali um pouquinho de experiência do usuário. Porque quem já trabalhou com ferramentas case sabe que o grande problema de qualquer ferramenta de mercado é a compatibilidade de uma com a outra. Então, você não tem uma padronização específica quando você fala de ferramentas case. Atualmente, muitas delas já vêm utilizando lá como padrão XML para poder ter essa integração entre mais de uma ferramenta, mas a maioria delas ainda mantém um código proprietário, um código fechado, que para você poder integrar isso com outras ferramentas, você precisa utilizar a linguagem que foi desenvolvida aquela ferramenta. Então, realmente, a compatibilidade das ferramentas ela não segue um padrão de mercado,
e você tem muita dificuldade para poder ter qualquer compatibilidade de utilização com mais de uma ferramenta de fornecedores diferentes. Então isso aqui não se aplica quando eu estou falando de ferramentas case. Alternativa D diz que menor quantidade de códigos de programação. Então, pessoal, quando eu tenho uma ferramenta case, é exatamente o que eu falei para vocês atrás. Ela já vai gerar muita coisa para mim. Muitas vezes ela vai gerar inclusive código. Então, se eu tenho um modelo de classes, já das classes dos meus sistemas, eu posso pegar a partir desse modelo e gerar as classes respectivas na linguagem que eu definir. Então, o código que eu vou ter que programar, ele vai ser muito menor do que se não utilizasse uma ferramenta case. Então, eu posso ter o privilégio de me preocupar apenas com as regras de negócio, apenas com as informações mais específicas. Enquanto dessa parte de estrutura dos dados, estrutura das classes, eu posso deixar por conta da ferramenta. Então, isso aqui também se aplica às ferramentas case. E, por último, melhoria e redução dos custos na manutenção. Então, melhoria sim, pelos mesmos motivos. Se eu estou fazendo de forma automatizada, menor a chance de acontecer alguma coisa errada e tornar ali o meu processo inválido. Então, eu tenho mais chance de descobrir problemas, mais chance de prover um código melhor, um software com mais qualidade, mais bem preparado. Então, também isso aqui se aplica à ferramenta case. A alternativa correta, então, aquela que não se aplica, é a compatibilidade, por conta disso que eu falei para vocês. Dificilmente a gente vai ter várias ferramentas de mercado, ferramentas case, que tenham compatibilidade uma com as outras. Geralmente elas são desenvolvidas no código proprietário delas, específico, bem amarrado ali para aquele fornecedor que desenvolveu o produto. A alternativa 2, ela diz o seguinte: no contexto de sistemas computacionais, as ferramentas case são programas que ajudam o profissional a elaborá-los, apoiando o desenho de diagramas e automatizando em diversos níveis as tarefas necessárias à construção desses sistemas. São ações desses programas: sincronizar modelos de classe com código-fonte. Então, pessoal, uma ferramenta case ela é capaz de sincronizar o modelo de classe com código-fonte, ou seja, a partir do modelo de classe que existe lá dentro, tem aqui classe aluno, ele vai gerar o código respectivo na linguagem que eu defini? Sim, pessoal, ele faz isso. Ele pega a classe aluno e gera na linguagem que você selecionou. Se tiver algum atributo, se tiver algum método aqui, ele também vai gerar no corpo da classe. Lógico que ele não vai gerar o código de implementação daquela classe, mas o esqueleto ela é gerado sim e possibilita inclusive essa sincronização para que caso você altere alguma informação aqui no seu modelo, essa informação seja sincronizada com o seu código. Então isso aqui está correto. Gerar script DML para aplicação no banco de dados, a partir do modelo de entidades e relacionamentos. Aí, pessoal, aqui o que precisa saber para acertar essa questão é só saber a diferença de DML para DDL. Nem tem nada a ver aqui com a parte específica de engenharia de software. Então, DML, Data Manipulation, eles são lá os selects, updates, deletes. O DDL são lá os creates, alters, tudo isso. Então, pessoal, é só a gente pensar da seguinte forma. Uma ferramenta case ela vai conseguir gerar os selects, os inserts que eu quero fazer lá nas minhas tabelas? Não, né, pessoal? Porque isso já faz parte da regra do meu negócio. Então, a única dificuldade aqui era entender o que era DML e DDL. Essa aqui está errada. Agora, gerar script DDL. Aí é a mesma coisa do modelo de classe. Eu posso pegar aqui a partir do modelo de classe e gerar o script DDL das entidades que vão existir no meu banco de dados. Então, isso aqui também pode acontecer numa ferramenta case. E, por último, criar o modelo de classe a partir dos metadados recuperados do banco de dados. Fazer engenharia reversa. Também posso utilizar ferramentas case para fazer essa engenharia reversa sim. Então, a nossa resposta correta é aqui, a alternativa é 1, 3 e 4. É comum na engenharia de software o uso de ferramentas de software que auxiliam na realização de diversas atividades do desenvolvimento. Nesse contexto, ferramentas de refatoração auxiliam a modificação de uma região de código-fonte de um sistema com o objetivo de alterar comportamento externo deste último. Também, pessoal, não tinha nem muito a ver com ferramenta case isso aqui. Tinha a ver mais com entender o que é uma refatoração. Então, refatoração é a possibilidade de você alterar a estrutura de um programa, a estrutura de um código, sem afetar o comportamento externo desse código. Então, isso aqui está errado porque ele está falando que uma ferramenta case de refatoração iria alterar o comportamento externo. Então, esse é o erro dessa alternativa.
A alternativa B diz que a análise estática do código permite obter métricas de qualidade de um produto de software, tais como o grau de dependência entre seus componentes. E aí, pessoal, isso aqui a gente viu também quando a gente estava realizando exercícios de testes, a diferença entre uma análise estática e uma análise dinâmica. E elas dizem respeito à necessidade de você ter ou não o seu software em execução. Então, se eu não preciso ter o software em execução, se eu sou capaz de fazer uma análise apenas verificando o código-fonte, então, nesse caso, eu tenho uma análise estática. Agora, se eu preciso ter o software em execução para poder verificar como que é o fluxo de comportamento desse programa, então eu teria uma análise dinâmica. A análise estática, ela vai permitir sim você obter métricas de qualidade, porque eu posso pegar todo o meu código-fonte e fazer uma avaliação em cima dele e conseguir, em cima disso, verificar várias informações. Geralmente, a análise estática de código, a gente verifica ali, por exemplo, variáveis que foram criadas, porém nunca foram utilizadas. Métodos com tamanho muito grande, dependência entre objetos. Então, eu posso fazer uma validação referente a todas essas informações. Então, isso aqui está certo também. Não diz muito respeito à ferramenta case, mas diz sobre a utilização de uma análise estática para verificar um código de um programa através de uma ferramenta case. A alternativa C diz que integração contínua são destinadas a automatizar a implantação do produto de software no ambiente de produção. E aí, pessoal, mais uma alternativa que você tem que entender o que é integração contínua. Então, integração contínua, a gente já viu também, que é a possibilidade de você poder integrar continuamente o seu software, como o próprio nome diz. Então, o que é o conceito de integração? Integração é a possibilidade de eu pegar um código que está executando na minha máquina e enviar esse código para o servidor, para que todo mundo tenha acesso à mesma informação quando ela for alterada. Então, isso aqui não tem a ver com automatizar a implantação do produto no ambiente de produção. Engenharia reversa são destinados aos controles de diversas versões de um produto de software. Também não faz sentido. Engenharia reversa não tem nada a ver com isso aqui. E por último, a alternativa E diz que cobertura de código determina em que grau o código-fonte de um sistema corresponde aos seus requisitos não funcionais. Não tem a ver isso aqui também. Cobertura de código é muito utilizado para poder determinar o quanto dos testes que foram previstos foram contemplados dentro do seu código. Então a resposta correta é a alternativa B. Vamos fazer a última questão sobre ferramentas case, que é uma questão bem típica da Banca Cisgran Rio, aquele tipo de questão que exige experiência do usuário. Então eu já falei para vocês, já dei a dica de como é que a gente resolve esse tipo de questão. A gente tenta pegar, baseado em exercícios de provas anteriores, em questões anteriores, pegar cada uma das ocorrências de ferramentas e colocar lá no resuminho, Power Designer. Busco no Google, caso eu não conheça a ferramenta, e coloco um resumo aqui, um objetivo dessa ferramenta. É ruim? Também, mesma coisa. Verifico lá no Google e coloco aqui, ferramenta para auxílio da modelagem de banco de dados. Então, pessoal, essa questão aqui, ela pergunta a seguinte informação. Uma fábrica de software está analisando uma ferramenta case de modelagem para sua equipe de desenvolvimento de sistemas. Após a análise, os profissionais da fábrica concluíram que não é um produto para essa necessidade. Ou seja, qual que não é uma ferramenta case. E aí, não tem segredo aqui, tem que pegar cada uma dessas e ter um resuminho para que quando cai uma questão dessa na prova, você saiba quais são as principais ferramentas de determinado assunto. Aqui, pessoal, nessa questão, o Power Designer é uma ferramenta case, o DB Designer também é uma ferramenta case, o Toad e o Erwin. Todos esses são ferramentas case que permitem você modelar informações para serem adicionadas no banco de dados. A única aqui que não é uma ferramenta case de modelagem é o ActiveMQ. Na verdade, o ActiveMQ é um software de mensageria. Não faz parte do escopo dessa aula e foge completamente aqui do objetivo de todas as outras alternativas. Então, a única questão que pode ser marcada nesse caso é a alternativa C. A gente fica aqui com o gabarito das questões. O objetivo, lembrando, foi apenas uma aula bem simplesinha aqui sobre as questões que já caíram, exigindo conhecimento sobre ferramentas case. Então, pessoal, espero que tenham gostado e até mais.